Olá, boa noite. Dengue é a quinta maior causa de afastamento de trabalhadores do serviço. Startups ajudam a encontrar soluções para a sociedade e se tornam boa opção para ganhar dinheiro. O NTV News deste sábado de Aleluia vai mostrar também. Encenação da paixão, morte e ressurreição de Cristo emociona fiéis na Praça Irmão Sol. Patenses movimentam lojas e supermercados para comprar ovos de Páscoa. Na nossa receita deste sábado, você vai aprender a fazer uma deliciosa muqueca de peixe. Jovens são presos com maconha e pontos de LSD que seriam comercializados em Patos de Minas. O RT quer o apoio da torcida para vencer o Tupi e entrar na briga pelo G4. Mamoré vence o CAP Uberlândia de virada e garante a classificação para a fase decisiva do módulo 2. Essas e outras informações a partir de agora no NTV News. Dois jovens foram presos pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira por tráfico de drogas. Os policiais encontraram com eles porções de maconha e pontos de LSD que seriam comercializados em festas da cidade. A droga foi descoberta através de conversas registradas em mensagens pelo telefone. A Polícia Militar localizou alguns entorpecentes na noite desta sexta-feira. A droga estava sendo comercializada através de grupos de WhatsApp. O início da investigação aí começou com essas mensagens via WhatsApp, no telefone do primeiro, do Elias. Inclusive, eles já tinham organizado dois grupos no WhatsApp, organizando essa venda, essa comercialização desse entorpecente aí. Segundo o que a gente levantou, o Elias seria o intermediário da droga e quem possuía a droga seria o outro indivíduo. Esse indivíduo aí, quando o Elias comercializava a droga, retirava com ele e repassar para usuários. Foram localizados aí 5 pontos de LSD, uma certa quantidade de substância de maconha também, seria consumida provavelmente. A batida policial foi feita em 2 locais, uma no condomínio Moradas, na Avenida Marabá, e outra na Rua Adélio Pinto, no bairro Jardim Califórnia. Elias Barcelos Duarte Júnior, de 24 anos, e Vitor Hugo Martins da Fonseca, de 18 anos, já são conhecidos no meio policial. Um deles já possui passagem, o Elias, ele já possui passagem por tráfico de drogas, inclusive foi na Fenamilho do ano passado. O Vitor, como maior de idade, ainda não. Ele tem algumas passagens menor de idade, mas a primeira é essa de como maior. Além das drogas, foram apreendidas 4 munições de revólver calibre 38, R$200, 2 aparelhos celulares e uma caderneta com várias anotações. Aparenta provavelmente ser o balanço desse comércio ilícito aí de droga, do LSD, e foi localizado também uma carta, que provavelmente essa carta chegou via correio, que chegou com essa droga e com esse LSD, devido ao tamanho reduzido dele e a facilidade do pessoal transportar essa droga. Durante a semana, a Polícia Militar já havia apreendido uma grande quantidade de droga na cidade. Os últimos dias também foram de trabalho para conter a onda de tentativas de homicídio. Veja as principais notícias da semana mostradas aqui no NTV News. Depois de furtar residência no Califórnia, 2 homens acusados pelo assalto foram rendidos pela Polícia Militar no Parque do Mocambo. Eu estava tomando um sorvete e recebi a ligação que minha casa tinha sido invadida. Se vier qualquer movimento estranho em qualquer residência, por favor, comunique. Porque é roubo, é assalto, é qualquer coisa, que os bandidos estão soltos. Na terça-feira, a Curadoria do Idoso e Deficiente Físico apresentou denúncia criminal contra o vereador Itamar André. De acordo com a denúncia, ele teria usado do cargo para conseguir aposentadorias para idosos e deficientes na região de Pindaíbas, cobrando parte do benefício concedido e retendo cartões de recebimento. Itamar disse que vai provar a inocência e se defender na justiça. 22 de março foi comemorado o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela ONU em 1992 e é destinada à discussão sobre diversos temas relacionados a este importante bem natural. Órgãos ambientais fizeram distribuição de mudas de árvores em Patos de Minas. 70 vigilantes que fazem o serviço de segurança patrimonial de órgãos públicos municipais de Patos de Minas foram surpreendidos com uma notícia nada agradável. Eles foram demitidos pela empresa que presta o serviço à prefeitura. O motivo da demissão em massa seria a falta de pagamento e a empresa não estaria recebendo os repasses do município.
Depois de vários meses em obras para construir a rede de coleta de esgoto da Avenida Paracatu, a Copasa reabriu alguns trechos para refazer o serviço na Maestro Randolfo. A sujeira deixada tem irritado moradores. O meu material de trabalho é a vida humana. É barriga aberta que a gente tem aqui. Aqui tem 60 leitos de UTI e essa sujeira e ninguém toma providência. Uma auxiliar de enfermagem do SAMU alega ter sido agredida por um homem enquanto fazia atendimento de uma vítima de atropelamento. O empresário se defendeu da acusação. Ela foi fazer um negocinho, eu peguei e toquei nela, falei, olha, isso não é papel que você faz não. Vem cá, eu quero conversar com você, ué. Não põe a mão em mim, não toca em mim, não põe o dedo em mim não. Polícias Militares Civil, em parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário, dando sequência ao projeto Colheita Faz Impacto Digital, cumpriu 12 mandados de prisão. 7 pessoas foram presas. Segundo a polícia, algumas são de gangues rivais. O preço do litro do etanol hidratado e da gasolina estão mais caros em Patos de Minas e motoristas estão preocupados com a alta. Donos de postos de combustíveis já sentem a queda no volume de vendas. Pais com filhos em creches municipais de Patos de Minas fazem uma grave denúncia. Segundo eles, estaria faltando alimento para a merenda das crianças. E mais, a qualidade também é questionada. De acordo com o setor de compras e licitações da Prefeitura, houve atraso na licitação porque as secretárias não enviaram as demandas de compra dentro do prazo estipulado. Ainda segundo a Prefeitura, até o mês de abril, os alimentos que estão em falta na merenda serão adquiridos. Já passou mal até aqui dentro mesmo, de fome aqui dentro da creche. Já chegou a passar mal aqui dentro da creche, por quê? Porque fica até de tarde esperando nós para pegar e não aguenta, né? Sindicato dos Empregados do Comércio conseguiu fechar negociação com a classe patronal para o reajuste salarial. O percentual de aumento será de 11,25%, o piso da categoria, e 10,8% para quem ganha acima do piso, e R$ 950 piso para comissionados. No próximo bloco do NTV News, você vai ver que a dengue se tornou uma das principais causas de afastamento do trabalho. E vai ver como as startups ajudam a solucionar os problemas da sociedade. A 26ª fase da Operação Lava Jato expôs na última terça-feira a existência de um departamento de propina na empreiteira Odebrecht, que teria sido utilizado para movimentar altas somas de dinheiro em pagamentos ilícitos para agentes públicos e políticos, principalmente em 2014. O esquema, no entanto, pode ser muito mais antigo. Documentos mostram que durante o mandato presidencial de José Sarney, de 1985 a 1990, procedimentos bem semelhantes aos apontados pelos investigadores da Operação Lava Jato envolviam 516 agentes públicos, empresários, empresas, instituições e políticos. Entre eles, há ex-ministros, senadores, deputados, governadores, integrantes de partidos como o PSDB, PMDB e o antigo PFL, atual DEM. E hoje, o juiz Sérgio Moro mandou soltar 9 pessoas que tinham sido presas nesta fase da operação. Ao mesmo tempo em que ajudam a encontrar soluções para os problemas da sociedade, as startups também se tornaram uma ótima opção para ganhar dinheiro. Minas Gerais tem sido um exemplo dessas parcerias de sucesso. Gustavo e a mãe, a pedagoga Cristina Cansado, criaram este site especializado em educação infantil, com várias dicas voltadas para as mães, desde os primeiros meses de vida do bebê até os 12 anos. Filho não vem com manual de instrução. É um projeto que tem uma demanda enorme no Brasil e, além disso, um projeto que poderia ajudar milhões de mães aí pelo Brasil afora, né? E a solução encontrada pelo Gustavo para comercializar os vídeos educativos e os cursos pela internet foi procurar a parceria de uma startup. Esse relacionamento, que já dura 2 anos, trouxe como principais resultados a consolidação da empresa dele e a ampliação dos clientes. Hoje, já são mais de 7.000 mães cadastradas que compram os produtos. Cada venda que faz
o Gustavo destina cerca de 10% para a startup. A pessoa entra no nosso site, quando ela resolve adquirir um produto, ela clica no botão de compra e vai para o site da startup, a Hotmart. E aí, a partir de lá, ela interage, faz pagamento, recebe produto, recebe senha, login, e consegue acessar tudo de uma maneira assim, muito fácil, né? Através da solução da startup. A startup da qual o Gustavo é parceiro, com sede em Belo Horizonte, hoje é uma das pioneiras na venda de produtos digitais no país. Mais de 400 mil usuários usam a plataforma para divulgar e distribuir cerca de 50 mil itens. Tem clientes em 160 países, o que mostra que nesse mercado, o das startups, a palavra crise não existe. Aqui nesse ambiente, que também tem espaço para o lazer e a recreação, trabalham 150 funcionários, 3 vezes mais do que no ano passado. Um mercado que não existia no Brasil, que estava começando a nascer nos Estados Unidos, a gente viu que existia um potencial bem grande também disso ser replicado aqui, né? Então, quando começamos, a empresa não faturava nada, eu e João Pedro ficamos bastante tempo sem ver nenhum dinheiro, um ano praticamente, né? Mas a gente acreditou, a gente entendia que o mercado, uma hora ele ia virar, e até que um dia virou e as pessoas entenderam que era possível, sim, viver do que elas gostavam de fazer, né? E daí que a coisa deslanchou. Eles abusam da criatividade para espantar a crise. Rafael fez o curso de designer gráfico e programação visual da UENG, uma carreira que começou há 10 anos. Eu, por exemplo, que formei já tem um certo tempo, né? Já tive experiências tanto off quanto online. E o mais legal é você fazer a integração desses dois mundos para valorizar a experiência mesmo do usuário. Nessa outra startup, o foco é o desenvolvimento de softwares que vão facilitar a automação dos bancos e instituições financeiras. Aqui são 26 funcionários, entre analistas de sistemas e programadores. Todo banco ele tem a parte de formalização, que é a conferência dos documentos, CPF, identidade, proposta, e é um volume muito grande, são muitos empréstimos, abertura de contas. Então, nós ajudamos os analistas, né, a processarem esse alto volume de documentos de forma automática, de forma eletrônica. Minas Gerais é o segundo estado do país com mais startups, tem cerca de 300. Nelas, sócios e funcionários não costumam ter mais de 40 anos. Gente como o Matheus, que abandonou o curso de engenharia de produção na UFMG para montar uma startup especializada em criar robôs que movimentam as operações na Bolsa de Valores. Mas espera aí, Matheus, o que são esses robôs? Um robô de investimento, ele é basicamente um conjunto de regras que, com base em alguma estratégia, numa tese de investimento, vai executar exatamente o que o cliente definir. Então, digamos que o cliente fale assim, eu quero, toda vez que sair uma notícia negativa em relação à Petrobras, eu quero vender a ação da Petrobras. Se é uma notícia positiva em relação ao governo, eu quero comprar a ação. Então, esse é o tipo de inteligência que é imputado no robô. E o robô vai ficar acompanhando o mercado 24 horas por dia, vendo todas as informações e atuando em cima do que o cliente fez. Não é ficar pensando que a gente está com crise e com isso vamos segurar gastos, né? Não. A nossa proposta é sempre oferecer mais para que a nossa comunidade consiga vender mais ainda e que a gente possa atingir mais pessoas ao redor do mundo. Essa é a nossa forma de pensar. Um dos principais problemas de saúde pública hoje no país, a dengue, está afetando duramente a vida das empresas. Em 2015, a doença foi a 5ª causa de afastamento do trabalho entre funcionários de grandes companhias. Em média, 2,5% dos empregados foram acometidos pela doença, de acordo com pesquisa da empresa de consultoria Gesto Saúde e Tecnologia. No ano anterior, a enfermidade aparecia na 42ª posição na lista dos principais motivos para as faltas, com 1% dos trabalhadores afetados. As vítimas do mosquito ficaram ausentes entre 5 e 7 dias, também em média no ano passado. Este ano, a situação é ainda mais dramática. Minas Gerais já registrou 217 mil casos prováveis de dengue, segundo o último balanço divulgado na terça-feira. 29 pessoas morreram vítimas da doença no estado. O boletim da secretaria mostra ainda que os casos prováveis de dengue em 2016 já superaram em mais de 20 mil o total registrado em todo o ano de 2015.
Outras doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti também tiveram crescimento nos últimos dias. Em relação à febre chikungunya, a Secretaria registrou 2 novos casos no período entre 14 e 21 de março. Com isso, Minas Gerais totaliza agora 8 confirmações em 2016. Já em relação ao Zika vírus, entre 1º de janeiro e 21 de março, foram confirmados laboratorialmente 10 casos de Zika vírus. Também foram confirmados 79 casos de gestantes com doença aguda pelo Zika vírus, além de 76 notificações de casos com protocolo de monitoramento da microcefalia. No próximo bloco, nós vamos mostrar a procura dos patenses pelos ovos de Páscoa. E na nossa receita, vamos ensinar uma deliciosa muqueca de peixe. Com mais de 2 milhões de assinaturas colhidas em todas as regiões do país, o projeto 10 Medidas contra a Corrupção, iniciativa do Ministério Público Federal, encerra mais uma etapa na próxima terça-feira com a entrega das rubricas em cerimônia no Congresso Nacional. O projeto, sem vínculo partidário, propõe mudanças na legislação para coibir e punir com mais rigor os crimes de corrupção. De acordo com a Procuradoria, a campanha abrange cerca de 20 projetos de lei que já existem, mas que se arrastam ou estão parados no Congresso. O projeto contempla medidas como a criminalização do enriquecimento ilícito, o aumento das penas para corrupção de altos valores, a reforma no sistema de prescrição penal, a celeridade nas ações de improbidade administrativa, a responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do Caixa 2. Por ano, calcula o Ministério Público Federal, a corrupção provoca perdas de pelo menos 200 bilhões de reais para o país. A tradição de presentear parentes e amigos com ovos de chocolate na Páscoa está mantida em Patos de Minas. Hoje, véspera da celebração, a movimentação foi grande no comércio patense. Entretanto, como já era esperado, o volume de vendas terá queda em relação ao ano anterior. Faltando um dia para a Páscoa e os estabelecimentos da região não registraram aumento nas vendas em relação ao ano passado. O principal motivo seria a crise. Olha, devido à crise, sim, as vendas retraíram um pouco, até porque a população está um pouco retraída. Mas mesmo que de última hora, eles acabam sim procurando o supermercado e fazendo as compras, porque ninguém deixa de contribuir com um presentinho de Páscoa. Diante da crise da economia, ovos de chocolate menores e com preços mais acessíveis são a aposta da indústria e do comércio. Nossa equipe realizou uma pesquisa em alguns supermercados. Um ovo de 150 gramas, que no ano anterior custava em média R$ 29,00, sai agora por R$ 34,00. Apesar que às vezes as pessoas possam pensar que devido à crise e ao aumento da inflação possa ter aumentado um tanto, mas os preços estão super atraentes. A expectativa é que amanhã, no domingo, a procura seja ainda maior. Terceiro maior consumidor e produtor de chocolates no mundo depois dos Estados Unidos e da Alemanha, o Brasil amargou queda no ritmo da atividade nas fábricas da ordem de 10% em 2015 até setembro. Segundo o levantamento mais recente divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. Para driblar a crise, pode ser que haja algumas promoções após o período da Páscoa. Isso varia muito de acordo com o que venha a sobrar após a Páscoa. Se sobrar, sim, pode estar havendo uma promoção, mas não é o que nós estamos trabalhando com essa hipótese, até porque os volumes já estão bem baixos e nós acreditamos que até amanhã encerramos todos os estoques. E agora é hora de receita no NTV News. A nossa dica de hoje é uma deliciosa muqueca de peixe. Confira. Hoje nós vamos preparar uma muqueca baiana. 1 kg de piratinga, 1 xícara de leite de coco, 1 xícara de chá de farinha de mandioca, 2 colheres de azeite de dendê, tempero a gosto, 1 colher de sobremesa de tempero baiano, 1 colher de sobremesa de açafrão, cebolinha e coentro a gosto, 1 tomate picado, 1 cebola picada, 1 pimentão picado. Primeiramente, nós vamos temperar com sal e alho. Agora nós vamos acrescentar
uma colher, a pontinho da colher de tempero baiano e misturar. Continuando a nossa receita, nós vamos acrescentar o azeite de dendê, as 2 colheres, uma colher rasa de açafrão, e o tomate com a cebola e o pimentão. Mexer bem. Agora nós vamos acrescentar o peixe um a um, assentando bem na panela. Agora nós vamos acrescentar a água, abafar e aguardar 25 minutos. Após os 25 minutos, nós vamos acrescentar agora o leite de coco, uma xícara de leite de coco. Em seguida, o coentro e a cebolinha. Agora a moqueca já está pronta, vamos tirar do fogo e reservar. Agora nós vamos preparar o pirão. Vamos retirar um pouco do caldo, que ele dá mais sabor do que você fazer ele tudo de novo. Vamos tirar um pouco, porque já pegou gosto. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de água para aumentar o caldo. Agora eu vou diluir a farinha de mandioca num pouquinho de água, para não empelotar caso você coloque nele já fervendo. Acrescente a farinha no caldo fervendo. Deixa ele ferver por 5 minutos e está pronto. Agora nosso pirão já está pronto. Vamos retirar do fogo, levar para a mesa para montar o prato. Esse prato você pode ser servido com arroz. Ele fica até aí, você vai sentir mais o paladar dele. Um bom apetite a todos. E no próximo bloco nós vamos falar de futebol. Você vai ver os preparativos da URT para a partida contra o Tupi amanhã. E os detalhes da vitória de virada do Mamoré sobre o CAP Uberlândia, que garantiu a classificação do time patense. Amanhã é dia de clássico em Minas Gerais. Atlético e Cruzeiro se enfrentam no estádio Independência em partida que vale a liderança do Campeonato Mineiro. A Raposa está na ponta com 20 pontos, mas pode ser alcançada pelo Galo, que tem 17, e pode chegar aos mesmos 20 pontos do rival com melhor campanha. Os dois times têm desfalques importantes, mas clássico é clássico e a partida promete fortes emoções. E atenção, o jogo acontece em novo horário, às 11 horas da manhã. A URT também briga na parte de cima da tabela do Mineiro. O Trovão Azul está na 5ª posição e uma vitória pode pôr o time entre os 4 que se classificam para a fase final. A URT enfrenta o Tupi no estádio Zamba Maciel às 16 horas e só pensa na vitória. O time da URT treinou sob a chuva neste feriado de sexta-feira no estádio Zamba Maciel. A equipe do Trovão Azul encara o Tupi neste domingo em casa. Um jogo importante tanto quanto os outros, porém irá fazer uma grande diferença pela busca de uma vaga no G4. Antes a gente sabe da importância do jogo, né? Então a gente vai em busca do nosso objetivo, que é ganhar em casa de novo, para que a gente venha entrar ali no G4, independente de qualquer outro resultado, a gente só dependendo de nós. A URT está na 5ª posição da tabela do Campeonato Mineiro com 12 pontos. O time vem de derrota fora de casa contra a Caldense. Agora é hora de garantir os 3 pontos dentro de casa. Sendo assim, os treinamentos dessa semana foram mais intensos. A gente está focado mesmo para os outros jogos. Lógico que daí tem um gostinho especial que vai decidir tudo para a gente.
Então a gente está plantando, igual foi o nosso lema, é trabalho para colher no jogo. Então bem focado para esse jogo e vamos atrás dos 3 pontos. Balotelli e Robinho, que eram titulares, não participaram da partida. Os dois tiveram lesões. Com isso, o técnico Ademir Fonseca irá mexer no time, mas ainda não citou os nomes do time que irá entrar em campo neste domingo. Mas todos estão confiantes. Não, a gente procurou os detalhes, né? Como está nas finais, o que resolve jogos é os detalhes. Então a gente procurou focar nesses detalhes assim, entre nós mesmos e o treinador para dar tudo certo. Os ingressos da partida deste domingo estão à venda no estádio Zama Maciel. A inteira é R$ 60 e a meia R$ 30. Mas caso a pessoa leve 1 quilo de alimento não perecível, irá pagar o valor de meia. A participação da torcida é de suma importância. A gente precisa do apoio do nosso torcedor, vai ser muito importante, vai ser o 12º jogador, então a gente precisa do apoio deles para que a gente venha conseguir a vitória. Pelo módulo 2, o Mamoré garantiu a classificação para o hexagonal final ao vencer o CAP Uberlândia, agora há pouco, no estádio Bernardo Rubinja de Queiroz. O Sapo saiu perdendo, mas conseguiu a virada. O repórter Edivar Santos acompanhou o jogo e traz as informações. Edivar. Olá você, boa noite. Pois é, o Mamoré começou perdendo, levou o primeiro gol logo aos 5 minutos de partida. Na indecisão da zaga do Mamoré, Wilker fez 1-0 para o Atlético Uberlândia. Atrás do placar, o técnico Wallace Lemos mexeu na equipe do Sapo, tirando um zagueiro e colocando um meio-campo. Olha, e deu certo, viu? Evandro chutou forte e empatou aos 20 minutos de jogo. A virada veio ainda no primeiro tempo de partida. Na jogada pela esquerda, o chute forte, a defesa parcial do goleiro. Henrique tentou 1, 2 vezes para fazer Mamoré 2-1. O segundo tempo foi sem muitas emoções, parecia mais aí um jogo treino. Mas no final, a vitória 2-1, placar final. A vitória por 2-1, que foi muito importante, garantiu a classificação do Mamoré para o hexagonal final do Mineiro do módulo 2, né? O Mineiro do módulo 2 que vai dar 2 vagas aí para a elite do Mineiro. O repórter Edivar Santos conversou com o técnico Wallace Lemos sobre esse resultado importante, né? Essa arrancada do Mamoré aí na reta final. Volto com você, Edivar. Vitória do Mamoré 2-1 e a classificação para a próxima fase. O técnico Wallace Lemos, do nosso lado aqui, para fazer uma análise dessa partida e falar um pouquinho também sobre a próxima fase. Partida, o Mamoré venceu e convenceu o negócio. Fizemos um jogo interessante, uma dificuldade muito grande. Saímos perdendo um jogo dentro de casa, onde precisava da vitória. E conseguimos essa virada, né, com tranquilidade e transpiração. Né? Então agora é trabalhar esses meninos, equilibrá-los novamente fisicamente, recuperar os atletas que estão no departamento médico para que a gente possa ter todo o grupo à disposição para esse início do hexagonal. Logo no início da partida você teve uma sacada muito grande ali em relação à questão do meio campo com a zaga. Você acha que aquele foi primordial para poder virar esse jogo? A gente faz a leitura do jogo de acordo com o adversário. Naquele momento eu achei que seria importante fazer uma mudança, né, para a gente poder jogar nas costas dos laterais deles. Né, que eles vieram com 3 zagueiros e deu certo, os meninos, o Gilberto entrou bem no jogo, né, novamente, e juntamente com o restante do grupo conseguiu fazer o gol de empate e a virada. Então, mérito desses meninos que se comprometeram e se comprometem a todo instante, e agora é trabalhar esse grupo para o hexagonal final. O segundo tempo não foi aquilo que você queria? Foi bom, tanto que saímos com a vitória, né, a gente sabia das dificuldades que seria, nós tínhamos o resultado já em nossas mãos, então a gente tinha que trabalhar de acordo com o que o jogo pedia. Então, foi bom, foi importante, né? E mérito desses meninos que se dedicaram muito durante toda a competição. O primeiro objetivo já foi cumprido? Primeiro cumprido, né? E agora é trabalharmos nesse hexagonal final para que a gente possa conquistar o acesso ao módulo 1. Agora, a principal pergunta é em relação à questão de reforços. Você deve conversar com a diretoria para trazer mais reforços para essa segunda fase? A gente está conversando, né? Sobre alguns pontos, temos algumas situações que temos que resolver aqui dentro de casa, para que na sequência a gente possa trazer alguns atletas, né? Mas primeiro vamos passo a passo, né? Não podemos, né, dar o passo maior do que a nossa perna. Então vamos com calma, né? Temos até quinta-feira para poder trazer alguns, né,
atletas aí, mas nós temos um grupo bastante competente e fechado para que a gente possa fazer uma competição sólida. Bom, com a classificação, o Esporte Clube Mamoré se junta a outros 5 times também classificados para esse hexagonal final. O repórter Edivar Santos conversou com o comentarista Fausto Mundim para falar como é que fica essa segunda fase do Campeonato Mineiro. Edivar. E com esse resultado, com essa vitória, o Mamoré ficou em segundo lugar na tabela de classificação na sua chave, 4º lugar geral. Vamos bater um papo aqui então com o Fausto Mundim, que está com a gente lá no Debate Esportivo, sempre fazendo análise do futebol de nossa Patos de Minas e nossa região também de Minas Gerais. Essa vitória do Mamoré, classificação, como é que fica o emparelhamento, Fausto, agora com a situação? Agora fica o cruzamento da chave de lá, né? E a gente sabe que o campeonato é muito duro, muito forte, muito pesado. E está vindo aí o Democrata do outro lado, o Nacional de Muriaé, também além do Democrata, o Nacional e o América de Teoflotone, isso mesmo. Então as três equipes vindo do outro lado para fazer o cruzamento com a chave de cá, que é o Uberaba, o Mamoré que ficou em segundo colocado e também o CAP Uberlândia. Então vai ser realmente uma disputa muito boa. Agora que é o filé, né? Agora que começa o campeonato. E o Mamoré, realmente se quer realmente pegar a elite do Campeonato Mineiro, vai ter que reforçar. Algumas peças são carentes, né? Um lateral, um próprio atacante, né? E um próprio meia. Então o Mamoré, se quer realmente almejar aí a sua elite, né? No campeonato, também vai ter que reforçar e buscar reforço para essa fase que é mais pesada, é mais dura. Hoje o que a gente viu aqui, Fausto, foi uma dependência muito grande do Evandro. Né? É verdade, você só joga em torno do Evandro. O Evandro hoje, até o torcedor fala, se tivesse mais 2 Evandro, não precisaria de mais ninguém. Então o Evandro realmente hoje é a peça fundamental, como é o Neymar. É uma comparação, está um pouco longe, né? Mas para o torcedor ter ideia, é como o Neymar é uma referência na seleção brasileira. A gente até conversava com o técnico Wallace Lemos, falava que o primeiro objetivo foi cumprido, que foi passar para a próxima fase. É verdade, ele disse muito bem, né? Inclusive agora, o Mamoré sabe, todo mundo sabe que passam dificuldades financeiras. As pessoas têm que ajudar, os torcedores principalmente, vai ter que ajudar o Mamoré. Você, diretor, conselheiro, né? Dá uma forcinha para a diretoria, que a situação financeira do Mamoré realmente ela é complicada. Fica até complicado até de contratar novos reforços por causa disso. Aí vai ter que ser feita uma corrente, né? Já existe uma mobilização por parte de alguns diretores e conselheiros para buscar esse recurso, até com rifa, outros recursos, né, que eles têm, para ver que possa levantar, né, essa grana para que o Mamoré possa realizar essas contratações que é necessário. Quem sabe no ano que vem 2 equipes patentes na primeira divisão. É um bom para a cidade, né, Edivar? Você sabe muito bem, você da NTV também. É bom para a cidade, sabe por quê? Porque a cidade ganha em tudo, né? 2 equipes na elite do campeonato, né? O clássico em si mexe com a cidade, a rede hoteleira, o comércio em si, né? Então a cidade realmente fica bonita. E tomara que o Mamoré possa conseguir essa vaga também. Parabéns ao Esporte Clube Mamoré, sorte ao RT contra o Tupi amanhã. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar as celebrações da Sexta-feira Santa em Patos de Minas. Na Praça Irmão Sol, a trupe Retalhos e Remendos emocionou os fiéis. A Lotomania pode pagar neste sábado o prêmio de 30 milhões de reais. O sorteio do concurso especial 1644 ocorrerá daqui a pouco, a partir das 20 horas, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Caixa Econômica Federal, se houver apenas um vencedor e ele decidir comprar tudo em ovos de Páscoa, é suficiente para comprar 600 mil ovos de R$50 cada. E daqui a pouco tem sorteio também da Mega Sena. O prêmio do concurso 1803 é de 9 milhões de reais. As celebrações da Semana Santa em Patos de Minas foram abrilhantadas por encenações da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Na Praça Irmão Sol, a trupe Retalhos e Remendos emocionou os fiéis. A crucificação de Jesus é um evento central das crenças cristãs. O grupo de teatro Trupe Retalhos e Remendos uniu este marco com o tema da campanha da fraternidade para descrever o sofrimento vivido por ele, o Deus que se fez homem para salvar a nação do pecado. Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim.
todo ano supera a nossa expectativa, né? A gente traz aí o tema da campanha da fraternidade imbuído no contexto do espetáculo e realmente para a gente assim, ver a comoção das pessoas, né? Com o tempo litúrgico, que é a Paixão de Cristo, com o tema, as pessoas ficam realmente surpresas, né? E a gente dá o nosso recado. Então, a Trupe Retalhos e Remendas, mais um ano aí, né? Podendo participar e podendo levar a reflexão nesse tempo tão especial. A Quaresma é um período de preparação e a Paixão de Cristo, que é um dos marcos mais esperados da Semana Santa pelos cristãos, traz para nós um momento de reflexão. O tempo todo da Quaresma, né, os 40 dias, é justamente essa condução e essa preparação das pessoas para poder então celebrar bem a Semana Santa, né? E a Semana Santa, desde o domingo de Ramos, com a entrada de Jesus em Jerusalém, isso vai conduzindo as pessoas, né, preenchendo o coração das pessoas para poder celebrar bem o Tríduo Pascal. E quinta-feira, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo é uma celebração única, que é a memória, né, a paixão de Jesus e a sua ressurreição. E claro que todos aguardam o momento da morte de Jesus, né, a paixão dele, a sua morte, a sua entrega por nós. E na nossa paróquia nós podemos dizer que nós somos felizes, né, por ter um grupo tão especial assim como a Trupe, que não só retrata a paixão de Jesus, a morte, mas inclui o tema da campanha da fraternidade. Então, que ajuda mais ainda as pessoas a refletir a importância, né, do tema da campanha com a morte de Jesus, que nos leva à ressurreição. Vitor, que representou Jesus, fala da emoção de atuar em um papel tão importante. Pai! Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todo ano eu participo, mas eu nunca tinha sido Jesus. Eu sempre ficava, decorava todas as falas, falava para mim mesmo. E eu sempre fico muito feliz, mas esse ano eu acho que foi uma felicidade maior por poder interpretar Jesus, porque é a religião que eu sigo. Então eu acho que quando eu subi no palco, a emoção toca a gente e lá é o que acontece. Então eu fiquei muito feliz mesmo. São 52 pessoas que trabalharam voluntariamente neste espetáculo. Gislene de Souza, que representou Maria, fica lisonjeada com o papel e feliz por poder atuar ao lado de sua família. Foi uma emoção muito grande, principalmente por gravar junto com meus 3 filhos, que foi o Vitor, Jesus e os 2 ladrões. E, enfim, é uma passagem muito emocionante na vida de qualquer um. A chuva não espantou os cristãos que vieram aqui relembrar a vida e paixão de Cristo. O espetáculo, que está em seu 14º ano, atraiu cerca de 500 pessoas. Uma história já conhecida por todos, mas que ainda emociona. Lotou a praça e a chuva só veio coroar de êxito o nosso trabalho, né? O trabalho de toda a comunidade, porque é um trabalho de parceria, e ela parou para a gente apresentar e agora está nos abençoando novamente. Após a encenação realizada na Praça Irmão Sol, os fiéis seguiram uma procissão pelas ruas do bairro Santa Terezinha, que terminou na Igreja dos Capuchinhos. O NTV News deste sábado de Aleluia termina aqui. Boa noite e um ótimo domingo de Páscoa para você.